Quando estava recuperado o suficiente, isto é, quando Ananda podia locomover-se à vontade e Abel entender, pensar do melhor modo, enviaram-me a fazer um curso bíblico, a fim de conhecer o cristianismo, mas em bases puras, sem corrupção. A parte histórica pouco importou, foi-me recomendado observar com rigor a parte moral e as questões atinentes à revelação. O instrutor-chefe acentuou: cinja-se ao fundamental, isto é, preste atenção a tudo que diz respeito à lei e à revelação. Tempos depois, quando estava regularmente instruído, indagou-me: e então, a que conclusão chegou? Não quero que me repita as lições assim como foram ministradas, quero o seu pensamento. Desejo de si o extrato das observações e a sua mais franca opinião pessoal. Por essa altura, eu já havia aprendido bastante sobre a importância da simplicidade e dos respeitos devidos àquelas amizades puras, sem falar no carinho com que se encaram, nas zonas felizes, os problemas da autoridade. Respondi, portanto, consoante a minha mais rigorosa sinceridade: meu prezado mentor-chefe, a Bíblia inteira dos cristãos ensina isto, a meu entender. A. Que a lei moral escrita, transmitida pelos anjos ou espíritos, conforme se lê no livro dos Atos, capítulo 7, verso 53, faz referência a um supremo poder, que é íntimo a tudo quanto é emanado, seja visível ou invisível, orgânico ou inorgânico, espiritual terrestre ou espiritual celestial. B. Que o ser humano, por ser inteligente, encerra o poder de acionar a esse supremo poder através de suas obras, sendo integral responsável pelo que vier a colher, seja onde for e em qualquer tempo ou local. Muito bem, está inteiramente certo no que concerne à lei. Diga-me agora o que aprendeu sobre a revelação. Sobre a revelação, bondoso mentor, digo isto: A. Que jamais faltou em tempos quaisquer, pois o Gênese, em seu profundo simbolismo, reporta-se aos primórdios da raça humana relativamente consciente. B. Que através dela foram vindas todas as instruções necessárias à humanidade. C. Que Jesus veio ao mundo para sobre ela edificar sua igreja. Fim da minha exposição, fiquei à mercê de sua palavra. Ele, entretanto, volveu a perguntar: e onde está a semelhante igreja? Sei, bondoso mentor, que está restaurada no mundo. Tudo se passou conforme as palavras de Jesus, o seu edificador. Portanto, assim como foi corrompida pelos homens, assim foi restaurada em tempo pelo céu. Isto é, o céu enviou à terra os missionários da restauração, e, consoante as lições recebidas, um longo trabalho preparativo houve de mister antes que se desse a eclosão mediúnica, que, para ficar bem expresso, valeu por um Pentecostes de amplidão quase geral. Creio mesmo, pelo que dizem aqueles que vão à terra, em função de assistência e de revelação, que, em face da intensidade com que se espalha no seio dos mais diferentes povos, sua característica é a de ordem geral, é toda a carne, conforme a profecia antiga, aquela feita através de Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. Está na vereda certa, afirmou ele. Pudera, tendo semelhantes mestres e largando o livro bem poucas vezes, durante meses a fio, como não aprender? Muito bem, quer ser um servidor do batismo restaurado? Ofereceu ele. Exultei, é claro, respondendo: bondoso mentor, como pode ser que venho sedento a repudiar a água que lhe oferecem? Muita gente presente me felicitou por haver sido indicado a servir na seara do Consolador. Do ponto de vista administrativo, porém, tudo foi obra de preparação com vistas ao futuro. O plano superior preparava, então, elementos para a hora que chegaria, quando tivesse que ser abalado o extremo da terra, pelas vozes do mundo astral, tendo à frente a capitaneá-las a personalidade vigorosa de Gandhi, para tanto indicada pelo plano diretor. Voltas deu à terra e muitas mais dará,
Das palavras de Jesus, no entanto, nenhuma só deixará de ter cumprimento. Muito menos ainda ficaria o seu batismo de Espírito sem restauração, sem avançar sobre toda a carne. Tempos depois, indagou-me lá nas alturas uma luminosa figura quando às margens do Ganges meditava nos milênios passados, naquelas almas que por ali fizeram trânsito, espalhando pela terra a sagrada mística do céu. Qual a verdade que livra, servo do Senhor? Cheio de gratidão, maravilhado pela gloriosa visão, pensei bastante e respondi, temendo errar. Toda a verdade que vem de Deus, benigno mestre, é libertadora. Ecoou pelos espaços então a sentença do grande mensageiro. Em verdade, servo do Senhor, tudo vem de Deus, tudo tem uma só origem. Para o bom filho, entretanto, cumpre distinguir estas 3 obrigações. A. Agir com toda a correção para com seus irmãos. B. Jamais transformar a fé em meio de subsistência. C. Livrar-se de toda e qualquer idolatria pelo conhecimento da verdade. Quando a voz cessou, ficando nas alturas apenas o luzeiro imenso, disse eu: sim, glorioso mestre, estas 3 obrigações devem ser distinguidas. O luzeiro se afastou, sumiu na profundeza sem fim do espaço. Quando eu julgava estar só, foram-se chegando multidões de seres, criaturas que haviam rogado também a oportunidade para visitar os lugares chamados sagrados, regiões recalcadas de sublimes eflúvios psíquicos, por isso mesmo transformadas em vertentes de irradiações maravilhosas. À frente vinha o relator da primeira parte, que se apresentou como Raul, mas que poderia dar milhares de nomes, pois é bem vivido o espírito. Ao se avizinhar o grande irmão, perguntou-me: satisfeito, Ananda? Muito. Quem seria o mensageiro? Sorriu e advertiu: todos nós possuímos tais glórias em potencial, não é verdade? Justo, somos Cristos em fazimento, apenas devemos despertar os valores íntimos. Então, por que focaliza mais o mensageiro do que a essência da mensagem? Tem razão, bondoso amigo, mas enquanto a inteligência da mensagem é comumente universal e fria, de séculos conhecida, a glória de um elevado espírito reflete um pouco do sagrado princípio, de sua divindade. É por isso que nos encantam e nos atraem. Viu como as alturas se encheram de gloriosa luz? Quem poderia deixar de se maravilhar? Abanou a cabeça e de novo acentuou em tom conselheiro: entretanto, cada um é direto responsável pela sua edificação, e sem respeitar as obrigações básicas, de nada adianta admirar os fulgores celestiais. Sabemos o quanto podem ser estimulantes, mas não podem valer mais do que isso. E por ser assim, lembremo-nos, não chamou as atenções sobre si, mas sim mandou observar as regras básicas de conduta feliz. Quem é correto no trato para com seus irmãos, quem evita fazer da fé meio de vida e quem tudo faz para bastante conhecer, não é certo que se prepara esmeradamente, que se desperta com precisão? Sim, é certo. No entanto, faz muitos milhares de anos que essas lições vêm sendo repetidas, esquecidas e relembradas, de hora em avante, porém, com mais intensidade e rigor. A Terra está a vencer um dos mais penosos ciclos. Tudo será abalado, por bem ou por mal, por ter soado a grande hora cíclico-histórica. Ninguém deterá o Cristo por ser ele a síntese geral, a expressão da lei. Dito isto, houve a eclosão de um cântico da parte daquelas multidões. Ao embalo daquela suave melodia que se espraiava pelo infinito, fomos suspensos e demandamos nossas regiões, conscientes do trabalho em vista, da grande hora que se aproxima, cujos reflexos já estão sendo vividos. Estando a findar a parte que me coube,
Concito aos melhores empreendimentos, mesmo porque, apesar de toda a importância renovadora de ordem cíclico-histórica, a cada um será dado consoante as suas obras ou merecimentos. Cada indivíduo leva consigo, por natureza, a chave do céu. Resta apenas que a saiba procurar e usar. Eu, que fui rei nos abismos da subcrosta, que tantos erros cometi, que passei tempos sem contas nas garras de tremendas provas, não vim merecer o direito de vos falar? E isto não é absolutamente significativo? E terei feito algum prodígio, ou apelado para algum milagre? Ou seria o efeito de alguma possível ingerência misteriosa? Não. Fiz apenas o seguinte: usei na prática aquelas 3 regras básicas, a chave do céu, como a chamamos por aqui, onde, lembrem-se, não é outra a lei que vige a conduta dos indivíduos e das infindas comunidades.